Boa noite a todos. Pontualmente 19h30, estamos aqui para mais uma entrevista na nossa série sobre Trainer. Estamos aqui aguardando a chegada do pessoal. Hoje vamos entrevistar a Amanda, que é uma aluna da Brain Trainer. A Amanda está fazendo pesquisas com neurofeedback. Ela vai contar então pra gente hoje. Olha lá, a Amanda já entrou. Vamos ver. Para convidar. Amanda. Clica no nome dela. Amanda, se você quiser também pedir para entrar, estou clicando aqui. Mas não está abrindo a opção de... Ah, peraí. Se você puder pedir para participar, Amanda, porque eu estou clicando aqui no seu nome, mas não está aparecendo. Ah, garota! Pronto. Já vai entrar a Amanda. Boa noite, Igor. Olá! Pesquisadora. Que Olá! lindona, que delícia falar com você. Idem, Mari! Ai, bom demais. A galera já está aí chegando, doidinha para ver É, o que você tem para contar. é um prazer estar aqui hoje. Você sabe da minha paixão, né, da minha busca pelo neurofeedback, desses últimos meses que a gente tem conversado e trocado, que eu tenho aprendido com você também. Então, eu tô numa emoção aqui que, olha, É bom demais, né? É muito nossa, eu gostoso. jamais, não imaginava, não, É. nunca imaginei, né? Assim, gosto de neurofeedback, é algo que eu sempre fui, né, apaixonada a estudar o funcionamento aí cognitivo, né, as questões um pouco mais também ao fundo, né, do cérebro humano. E Uhum. estar aqui hoje é uma honra, assim, é um produto, assim, de muita coisa até. E eu agradeço, aproveito a oportunidade para agradecer você também por, né, sempre estar à minha disposição, à disposição também, né, de ensinar, de passar o seu conhecimento, que é muito valioso. Então, aproveito a oportunidade também para agradecer. Ah, fico muito feliz. Está sendo um prazer. Uma aprendendo com a outra, é muito gostoso. Fora Muito as feliz risadas, né, que a gente dá também. dos nossos casos, né? Exato. As aventuras. Neurofeedback é uma grande aventura. Grande E com aventura. muitas coisas boas, né? Sim. Amanda, conta para nós então um pouquinho assim para o pessoal que já está chegando aí, quem é você, qual é a sua formação, conta um pouquinho para nós. Sim. Então, eu sou psicóloga, né, de formação. Me formei em 2012. E logo, assim, em seguida, eu comecei uma especialização em neuropsicologia. Então, né, a partir disso, o meu desejo, a minha curiosidade de estudar esses processos, né, processos cognitivos, processos emocionais do ser humano, né, mensurar isso, entender esse funcionamento. Então, né, a neuropsicologia também, eu já entrei na faculdade, meio que estava saindo da faculdade, já pensando na minha pós em neuropsicologia. Então, a neuropsicologia também me trouxe, né, abriu essa oportunidade de eu conhecer o neurofeedback também. E logo após, né, eu fiz mestrado em Ciências da Saúde na Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo.
trabalhei, né, alguns anos lá na Santa Casa com autismo, né, mas também sempre buscando conhecer mais conhecimento, participei de alguns estudos também envolvendo o neurofeedback. Então, primeiro eu só observava, depois eu já, né, curiosa ali com aquele equipamento, com aqueles eletrodos, eu já queria saber um pouco mais, né? Então, na Santa Casa eu tive essa oportunidade de encontrar o neurofeedback, né, de conhecer alguns estudos na área também. E agora eu sou psicóloga, colaboradora do Serviço de Psicologia e Neuropsicologia do Instituto de Psiquiatria da USP, né, do HC, do Hospital da USP, do Hospital das Clínicas da USP, e lá a gente tem pesquisado, né, com neurofeedback, elaborado algumas pesquisas, eu sob orientação principal do professor Dr. Antônio de Pádua Serafim, né, que é meu mentor, meu professor, uma pessoa também que eu admiro muito. E a gente tem pesquisado aí na área de neurofeedback as situações, né, mais adversas aí, principalmente em relação ao Covid, né? Então, eu tinha uma ideia inicial de pesquisar com neurofeedback em crianças e adolescentes que têm dificuldade de controle, de impulso, né, de regulação emocional. Esse projeto ainda está um pouco em stand-by, né, porque veio o Covid, veio um pouco da necessidade, né, de mais estudos envolvendo o Covid, envolvendo essas sequelas que a gente não sabe ainda por quanto tempo perdura, né? Então eu acho que para a ciência, né, visando a ciência, visando principalmente, eu costumo dizer que a ciência salva vidas, né? Então a pesquisa salva vidas, né? A gente tem Então, visto muito isso não agora, é? né? A importância da ciência nesse momento que a gente está passando. Exatamente, principalmente numa pandemia que a gente não sabe ao certo o que vai acontecer, né, nesse cérebro, né? Se a gente para pensar, o Covid ele é uma doença inflamatória. Eu lembro que até em uma das supervisões a gente discutiu isso, né, que é uma doença que deixa esse cérebro inflamado, esse cérebro machucado, né? E partindo desse princípio, né, a importância da gente utilizar dessas respostas fisiológicas, dessa pesquisa, né, para atuar e prever até, quem sabe, né? Olha eu, Mari, olha eu. Uai, pensamento de cientista é assim. Então, prever, né? Quem sabe aí, prever essas, né, ser como um instrumento de predição mesmo, né? Para com essas sequelas do Covid, né? Tem muita gente, acredito que deve chegar isso para você também, né? Reclamando do funcionamento, né? Do próprio funcionamento pós-Covid, né? Do que isso tem, do que era essa pessoa antes Covid e depois Covid, né? Eu acho que, inclusive, um grande desafio nosso saber como que era esse cérebro, né, antes do Covid, né? Como que era o funcionamento eletrofisiológico desse cérebro. E aí é uma limitação, infelizmente, que a gente tem, né? Mas que eu acho que com as pesquisas, com um objetivo, né, com esse objetivo mais elaborado e bem trabalhado, né, com pessoas, óbvio, experts nisso, né, a gente consegue aí chegar num patamar onde a gente possa agir nessas sequelas, né? E você comentando isso, né? Um dos nossos estudos, já que hoje a gente vai falar de pesquisas, né? Um dos nossos estudos da Brain Trainer tem sido esse, porque a gente mapeia cérebro, pessoas que estão entrando aí, Isso. que não conhecem muito bem
neurofeedback, a gente usa a técnica de eletroencefalografia para a gente fazer uma coisa que a gente chama de mapeamento. A gente mede o funcionamento do cérebro todinho, com o olho fechado, com o olho aberto, dá uma demanda de uma tarefa específica para cada região, para a gente descobrir como que está o funcionamento. E quando veio a Covid, a gente sabe, logicamente, que existe uma alteração, porque as pessoas estão tendo problemas de memória, Sono. foco, de sono, né? Muitas alterações. Então, logicamente, a gente imaginou que pudesse ter relação com o cérebro. E os estudos que vêm vindo falam de como que estão vendo o cérebro depois. Mas Exato. nós, da Brain Trainer, temos uma base de dados muito legal de vários treinadores aí espalhados Pelo pelo Brasil Brasil, inteiro, pelo né? mundo, Pelo né? mundo. Que tinham feito o mapeamento e, de repente, algumas pessoas pegaram Covid. Mesmo sem fazer as sessões de treinamento, antes de começar, pegaram Covid. Então, a gente pensou, bom, vamos usar então agora os estudos de comparação antes e depois, que a gente tem um mapeamento antes. Exato. Eu acho que nós somos os únicos que conseguem fazer essa comparação de antes e depois da eletrofisiologia Sim. por conta do nosso trabalho, né? Com cérebros, mapeando cérebros. Então, um primeiro estudo que a gente tem é esse, que a gente está fazendo. A Amanda também está lá acompanhando o grupo de estudos. E a gente está levantando esses dados aí, já estamos fazendo as comparações para começar a perceber um pouco, a nível de frequências cerebrais, o que a gente observa e áreas que a gente observa que são mais alteradas, né? Nos casos que a gente está conseguindo mapear. Mas, além disso, também tem a questão da reabilitação, né, Sim, Amanda? sim. E assim, quando a gente, né, a gente fala, ouve muito falar de reabilitação, né, em transtornos psiquiátricos, né, reabilitação cognitiva, né? Aí, por que não no Covid, né? Se essas pessoas estão com esse cérebro machucado, apresentando déficits de memória, de atenção, ou seja, déficits relacionados ao funcionamento executivo mesmo, né? De como que a gente processa uma informação, de como que a gente responde a determinado evento, né? Como que a gente planeja o nosso dia a dia, a gente gerencia o nosso tempo, né? Então, as pessoas elas estão chegando com essas queixas e usando até uma fala de um dos pacientes que chegou, né, esses dias para a gente, ele fala: Amanda, parece que meu cérebro ele deu um reset. Eu sou uma pessoa completamente diferente de antes de ser ter pego, né, e sido infectado com Covid. Né? O que eu faço? Eu saio para ir ao supermercado e esqueço por que eu saí. Então, assim, é grave. Se a gente parar para pensar isso, né, em termos de rotina de São Paulo, né, desse movimento que as pessoas estão acostumadas, isso é grave. Né? A pessoa sair, não lembrar o porquê saiu, isso é grave e traz um sofrimento para essa pessoa. Né? Então, o mapeamento, como você bem falou e bem vem também me ensinando, né? Que eu sou uma aprendiz e admiradora sua, você já sabe. O mapeamento ele nos traz essa possibilidade, né? Algo interessante é que nos testes neuropsicológicos, né, a gente tem ali o resultado bruto, né, do funcionamento cognitivo daquele paciente, daquele indivíduo, seja ele tendo pego o Covid ou não, mas no mapeamento a gente consegue ver, né, o modo como esse cérebro vem funcionando, funciona, né, responde a determinadas tarefas, né? Então, a importância da gente também pensar na avaliação neuropsi, no mapeamento e na reabilitação, né? Sim. Porque são instrumentos de resposta muito valiosos, né? A bateria de neuropsicologia, ela nos dá ali aquele dado bruto, o mapeamento nos dá
o dado fisiológico, né? E aí a gente tem na mão ferramentas importantíssimas, né, do indivíduo, né, daquele cérebro, daquele indivíduo, né, no qual a gente pode pensar em estratégias, né, também tanto no todo como para aquela pessoa, né, de reabilitar aquela pessoa no seu nível, né? Não sei, algumas pessoas não gostam desse termo funcionalidade, né? Mas eu costumo usar esse termo, então, para reabilitar essa pessoa, esse indivíduo, né? Seu nível ali de funcionalidade, de algo que seja positivo para o seu dia a dia. Então, nos treinos que a gente tem feito, né? Os pacientes relatam isso, relatam essa mudança, assim, logo após o treino. Nossa, Amanda, eu cheguei ansioso, eu cheguei, né, eu não dormi bem essa noite, eu sempre tenho cuidado de perguntar isso, né? Não dormi bem, mas agora, depois desse treino, eu tô relaxado, eu tô bem. Então, assim, são feedbacks, né, positivos, são feedbacks ali na hora, né, que a gente vem recebendo dos pacientes. Então, óbvio, né, acho que toda pesquisa, toda a ciência mesmo, ela tem as suas limitações, né, a gente precisa ter um olhar crítico também, independente de qualquer tema, de qualquer abordagem que a gente siga. Mas o relato do paciente em relação aos treinos, em relação até mesmo ao modo como a gente, né, vem trabalhando essas questões relacionadas ao pós-Covid, os relatos deles, né, são super positivos, né? Então, a gente teve o caso também de um outro paciente que voltou, né, o paladar, tinha perdido, né, o paladar, o olfato, e isso está voltando aos poucos. Então, não sabemos ao certo como que isso se deu, né, mas é um dado importante, né? Depois de algumas sessões de neurofeedback, onde ele treinou a atenção, treinou o relaxamento, né? Em vários treinos e canais que a gente, né, Mari, faz, e a pessoa relata isso: olha, Amanda, eu tô dormindo bem, meu paladar, o olfato tá voltando. Então, isso é positivo, né? Isso é uma resposta positiva, né, em relação ao neurofeedback. É muito Assim, importante, né, Amanda? Assim, essa parceria que a gente tem, que nem eu sou da área clínica, dou formação em neurofeedback, nós da Brain Trainer damos, mas nós somos treinadores e a gente tem muita experiência na área clínica. tá. E a gente vê tanto a pessoa tendo a complicação pós-Covid, quanto a pessoa melhorando dessa complicação com o neurofeedback. Muitas vezes pega até com poucos sintomas a doença, mas o estrago que faz, a pessoa realmente vem com essas falas: eu estou me estranhando, sabe? Eu me esqueço, parece que eu não consigo me concentrar. Eu tenho alunas que tiveram no meio do processo de formação e ela falou: eu não sei o que fazer. Eu falei: faça uma coisa, faz neurofeedback o quanto antes. Faz, mapeia de novo e faz, porque vai melhorar. E eu tenho visto, a gente vê na clínica, né? Eu vejo com os alunos. Clinicamente a gente vê, mas como é importante vir a pesquisa, né? A área acadêmica, para entender isso que a gente conhece, assim, né? Então, o trabalho de parceria que a gente faz, essa conversa, e é muito bonito o trabalho de vocês na USP, porque vocês estão com um olhar diferenciado, porque a gente sempre tem aquela coisa: o acadêmico só sabe da teoria, né? Não, vocês querem buscar a prática, vocês querem buscar aquilo que funciona na clínica para tentar reproduzir dentro da universidade e tentar entender, né? É muito bonito isso. Então, é muito, Exato. muito essa parceria que a gente está fazendo de estudo. Que bom, Mari. E assim, partindo desse princípio, né, eu acho que, primeiro, volto a repetir, né, a ciência, a pesquisa, ela salva vidas, né? Então,
O que os estudos também têm mostrado, né, é que a principal via de infecção, né, do SARS-CoV é pelo bulbo olfatório. Por isso, né, a importância da gente usar máscara, usar, né, direitinho e tal. E aí o bulbo olfatório, isso anatomicamente falando, né, ele está aqui, está situado próximo ao frontal, né? E o nosso frontal, ele né, várias coisas, vários inputs passam por ele, né? Várias coisas depende do nosso frontal para obter um comportamento, uma resposta, né? Então, a importância também da investigação, né? Do mapeamento, do neurofeedback, do EG quantitativo, né? Que é possível, né? Que é esse mapeamento até. E a importância da gente fazer isso com os princípios da pesquisa baseada em evidência, né? Então, a gente já tem uma gama de estudos em neurofeedback, né? Para TDAH, a gente já tem protocolos, guidelines. Para depressão, a gente já tem guideline. A gente já tem aí várias coisas mostrando que o neurofeedback, comparado com outras terapias, né, ou em concomitância com essas terapias, ele funciona, ele tem uma resposta positiva, né? Então, mais uma vez, por que não, né, tentar e aprimorar isso, né, para os estudos relacionados à Covid, né? Visando aí essa sair desse contexto, né, ambulatorial e quem sabe exportar isso, né, para um contexto onde a gente possa, mais uma vez, prever ou prevenir, na verdade, não é nem prever, mas prevenir, né, alguns sintomas, algumas questões relacionadas ao Covid, que é essa doença que a gente, né, a gente sabe, mas não sabe, na verdade, o que é o Covid. Não sabe quanto tempo, né? Tem um comentário até aqui da Georgiane, é uma treinadora nossa, falando que a reabilitação agora é importante, pois não sabemos os efeitos a longo prazo dessas sequelas. Exatamente. Então a gente entra já para ajudar essas pessoas a não cronificarem isso, porque a gente tem visto, né, algumas pessoas cronificando os efeitos. A Amanda também falou que está com uma paciente pós-Covid e ela percebe como o neurofeedback está ajudando. Olha, esse paciente, muito legal. Olha só, 2 pessoas aqui já mostrando a importância. E realmente, o que a gente precisa agora é dessas ferramentas, né? Poderosas aí para ajudar, porque é uma multidão de gente precisando. A questão da ansiedade também, de ter ficado fechado, a depressão, as pessoas agravou tudo isso, mesmo que não seja diretamente relacionada ao vírus, né? Mas a nossa realidade, né, da insegurança, do medo, tudo isso afetou muitas pessoas. E o neurofeedback não só vai servir para vírus, como para o cérebro como um todo, né? Vai ajudar com todas essas questões. Na minha clínica tem aparecido muito a ansiedade, muito, muito. Adolescentes que estão no auge da vida, que tiveram que ficar em casa, privado dos amigos. Então, para tudo isso, o neurofeedback vem ajudando bastante mesmo. Se alguém tiver pergunta e quiser colocar aqui também, a gente fica à disposição. Por favor. Se quiser apertar o dedinho no coração ali, ó, é muito legal, que além de deixar a gente feliz, dá visibilidade para que a gente está falando. Né? E é interessante. Um monte de coração, pessoal. Ah, que legal! Adoro fazer isso. É interessante, né, Mari, também, assim, a gente vinha, né, de uma rotina, né, de muito trabalho, uma rotina onde o cérebro dividia, tá, eu estou em casa, então eu vou fazer coisas de casa. Eu vou para o trabalho, então eu vou para a rotina do trabalho. E a maioria das pessoas, né, isso foi quebrado, né? Isso foi meio que tirado até, né? Ninguém pediu licença. De repente, né? De repente, não teve um preparo, não teve. E aí, aquela sensação, medo, é uma emoção, é uma emoção primária até, né? Então,
isso também envolve processos químicos, biológicos do nosso cérebro, a forma como a gente aprendeu a sentir medo, a expressar esse medo, né? Eu vi alguém falando sobre TEPT, né? Existem estudos mostrando um padrão, né? Eles usam essa palavra padrão, mas eu acho que é uma questão de tradução mesmo, mas de TEPT também, né? Porque imagina, casos mais graves, moderado grave, que precisaram ficar internados ou entubados, né? Oxigenação no cérebro, né? Que é o principal. O cérebro, Um ele estresse precisa. fisiológico, né? Um estresse enorme fisiológico. Sem ser nem considerando o emocional, que também é enorme. Eu Exato. escuto pessoas que falaram que quando foram entubados pensaram, eu vou morrer. Então é entubado e não sabe se vai E não voltar. sabe se volta. Trauma muito grande, né? É. Tem uma pergunta aqui, se existe muita alteração no mapeamento do cérebro pós-Covid, Adriana Ivo. Isso, Adriana, a gente está levantando isso ainda, a comparação de antes e depois, inclusive estamos coletando ainda mapeamentos do pessoal. A gente aproveita para pedir para os treinadores que tiverem para ajudar com a nossa base de dados, mas tem alteração sim, lógico, né? A gente sabe que tem e a gente está fazendo esse levantamento. Então, a gente precisa de mais dados para poder responder sua pergunta, tá, Adriana? Então, a gente sempre pede lá no nosso grupo de treinadores, quem mapeou a pessoa e não treinou, e a pessoa pegou Covid, a gente pede para mapear de novo, mandar para nós, que a gente tem o Sérgio na equipe, que faz toda a análise muito legal dos dados. Mas está mostrando várias alterações, sim. Mas eu ainda não vou afirmar, porque eu quero ter mais dados para poder falar de uma forma mais correta. Exato. Mas é Mas uma a pergunta Amanda, interessantíssima, uma né? pergunta interessante. É a nossa dúvida, né? É. Porque que a gente sabe que houve alteração, a gente sabe, mas onde, né? Mas onde, Como? como? Como era antes e como ficou depois, né? E a gente pensa em prolongar esse estudo. Depois a gente entra com o neurofeedback, mapeia de novo e vê, olha, teve melhora no quadro, né? Como que essa pessoa se sentiu? É um trabalho longo aí que a gente tem pela frente, né? Com relação ao Covid. Mas por falar nisso, Amanda, você tem uma coisa muito legal para contar para nós, com relação a uma pessoa com Covid que você mapeou. Me lembra, Mari. Que você fez um pôster contando isso. Sim, sim. Né, eu fiz um pôster de uma avaliação né, de um paciente com queixa cognitiva pós-Covid, né, um pôster em parceria, volto a falar também com os meus orientadores, mentores e pessoas que eu admiro muito, Cristiana Castanho, né, Roca e Dr. Antônio de Pádua Serafim. O doutor Antônio, ele é diretor técnico lá do Serviço de Psicologia e Neuropsicologia do IPQ, e a doutora Cristiane é também coordenadora, né, do serviço. Então, os dois, eles me orientam, né, lá nessa parte mais cognitiva. É da USP, né? Eles são Da da USP, isso. Tá. E a gente, né, recebeu esse paciente com queixa cognitiva grave, né, ele cometeu um ato errôneo, assim, que passou despercebido por ele, algo da rotina dele e que passou despercebido por ele, né? E ele teve alguns prejuízos, né? Obviamente, mas quando ele chegou para a gente, eu fiz toda a bateria de testes, né? Toda a bateria de teste neuropsicológico. E como ele é uma pessoa, um paciente que tem um nível de escolaridade superior, a gente não encontrou, né, algo que dissesse, olha, aqui ele está médio inferior e isso se correlaciona com isso. A gente foi encontrar isso no neurofeedback, no mapeamento, né? E com o mapeamento, depois analisando o mapeamento com a avaliação neuropsicológica, a gente encontrou nas nuances da avaliação neuropsicológica o que o mapeamento quis dizer para a gente também. E aí, esse caso, ele ficou entre os 150 melhores casos do Congresso
Brain, Behavior and Emotions, que é um congresso super importante da área da neurociências, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso, com a resposta também do pessoal do congresso, porque foi aceito. E é um tema, né, que foi bastante discutido no congresso. E o trabalho foi enviado, né? A gente enviou o trabalho, isso gerou um pôster. E o pôster ficou entre os melhores, foi aprovado, né, para exposição. Isso. Muito bem! Cadê os corações para Amanda, gente? Acho que a Amanda saiu do ar um pouquinho. Vamos ver se ela volta. Foi tanta emoção com o prêmio que ela ganhou com o pôster. Será que foi ela que saiu do ar ou será que fui eu? Não, acho que foi ela que eu tô vendo os corações aqui. Daqui a pouco ela deve estar de volta. Foi uma emoção muito, muito grande quando ela contou sobre. Ah, ela caiu, mas deve voltar. Quando ela contou sobre esse prêmio que ela ganhou. E tá super bonitinho o pôster lá. Para quem é da Brain Trainer, sabe, com toda a análise que ela fez a avaliação neuropsicológica. E aí ela fez um mapeamento e aparece ali no pôster dela nossa imagem da nossa página de mapas, do nosso programa de mapeamento do TQ. Então ela fez esse pôster e aí ela veio para mim dizendo: ganhei prêmio, Mariana. Foi premiada com o pôster, com a avaliação que ela fez utilizando o mapeamento da Brain Trainer também. E foi interessante isso que ela comentou, né? Porque ela fez a avaliação neuropsicológica e a queixa dele era complicada com relação à cognição, mas na avaliação neuropsicológica não apareceu tanto. E como é importante a gente ter várias ferramentas, né? Quando ela entrou com o mapeamento da Brain Trainer de neurofeedback, né? É um mapeamento eletroencefalográfico, análise quantitativa, né, dos dados de eletroencefalografia, ali ela conseguiu encontrar padrões associados com aquilo que a pessoa trouxe como queixa. Então, uma coisa complementou a outra, e agora ela vai contar para vocês, espero que ela consiga voltar. Ela vai contar, deixa eu só ver aqui, como está sendo, que alguém perguntou se ela está usando, né, a Thaís? Oi, Thaís. Está perguntando se ela usa o neurofeedback como uma forma de reabilitação na neuropsicologia. Ela vai contar para vocês o que ela tem feito com o pessoal que aparece lá, os pacientes que ela tem do hospital, das clínicas da USP. Parabéns, Amanda. A Cris pediu para... Puxa vida, cadê a nossa Amanda? Vamos ver se ela me chama aqui no WhatsApp. E a Amanda é nossa aluna ainda de neurofeedback. E ela já está tendo resultados muito legais nos trabalhos que ela está fazendo. Puxa, é muito chique, né? Quando eu fiquei sabendo que a gente estava... a Brain Trainer estava vendendo equipamento e programa para o pessoal da USP estudar, eu falei, gente, que coisa boa demais, que notícia maravilhosa. Deu uma alegria no coração, porque é tudo que a gente quer. Nós, na Brain Trainer, a gente tem buscado muito. Eu até brinco com o Igor, que o Igor também é o nosso estudioso. Está aqui a Georgiane, tem a Flávia, que também está acompanhando esse trabalho dos estudos do mapeamento antes e depois da Covid, né? Nós estamos ali tentando amadurecer a nossa área de pesquisa na Brain Trainer, porque a gente sabe da importância disso, né? E a gente criando os estudos e criando esse sistema para incentivar a pesquisa, entra a Amanda como aluna. Aí uma pessoa da USP, é muito gostoso para a gente, né? Puxa vida. Será que ela vai conseguir voltar? Deixa eu ver se ela está aqui. Tanta coisa boa para ela contar. Opa. Ah, voltou. Voltei. Problemas técnicos. Eu estava aqui só rasgando a seda pro teu lado. Problemas técnicos. Acontece. Tecnologia Ó, te dando os deixa a gente parabéns, na viu? mão, às vezes.
Ah, é, faz parte. Essas lives eu falo que a vida como ela é, cachorro que late, criança que grita, internet que Gato cai. que passa. Então, assim, Às vezes passa um marido de cueca atrás, é, faz não, gente, isso faz parte, é a nossa nova rotina. Faz Amanda, parte. estou te dando os parabéns aqui, viu? Bastante gente dando os parabéns. O povo da Brain Trainer fica todo muito feliz. E eu, assim, como eu estava falando, né, antes desse problema técnico, peço desculpa aí a todos, você também, Mari. Mas foi um projeto, assim, que né, foi a nossa mesma entrada nisso, né? Nesse tema, nessa área de estudo. Então, é um projeto, assim, é um pôster, né? Foi um pôster, né? No congresso, no Brain Behavior and Emotions. É um congresso importante na área da neurociência, mas que teve uma visibilidade, né? Que foi visto como algo importante, né? Para a Valorizado. ciência. Eu acho que o Então, pessoal tem despertado mesmo para o neurofeedback, sabe? Eu vejo muito o pessoal da área médica, a gente tem dado muito curso para médico, e nos congressos tem se falado cada vez mais do neurofeedback, porque realmente é uma ferramenta muito poderosa, né? E por falar em ferramenta muito poderosa, tinha uma pergunta aqui da Thaís, ela quer saber se você tem feito também a parte da reabilitação, sessões de treinamento com o pessoal relacionado à neuropsicologia. O sim, que você tem para contar para nós? sim, sim. Tenho feito a parte de reabilitação também, porque a parte de reabilitação é importante, né? É um método a mais, né? Não só o treinamento em neurofeedback, mas a reabilitação, né, cognitiva é importante para ajudar também na organização, né, física, né, desses pacientes, na organização no sentido de recuperar, né, não a conduta, né, mas assim, o espaço que essas pessoas tinham, né, nas suas atividades básicas de vida diária, recuperar essa motivação que muitos reclamam também, né, que não tem mais motivação para fazer nada, né, se sentem confusos em determinados momentos. Então, a reabilitação ajuda nisso também, né? A reabilitação cognitiva, de sentar com esse paciente, entender a queixa desse paciente, né? Inclusive, a entrevista para avaliação neuropsicológica ajuda nisso, uma avaliação neuropsicológica bem feita, bem esmiuçada, né? Com objetivos e metas ali daquela avaliação, ajuda no desenvolvimento da técnica, né, ou de estratégias para reabilitar esse indivíduo também. Então, a importância aí da reabilitação, do treinamento, né, e também de enfatizar para essa pessoa, para esse paciente, a importância dele tentar também aos poucos ir retomando essa rotina, né? É difícil no momento que a gente está agora, por conta dessas incertezas que a gente está vivendo, né? A gente não sabe literalmente o dia de amanhã, se amanhã a gente vai ficar trancado, todo mundo de novo, ou se todo mundo vai sair de novo, a gente não sabe, né? Então, na medida do possível, né, o que eu tenho orientado os pacientes é de tentarem também retomar aos poucos, né, dentro ali das suas limitações, essa rotina, né, de um exercício físico, passear com o cachorro, né? Coisas que também estimulam a rotina, estimulam o cérebro, né? A gente sabe que o nosso cérebro é guiado por isso também, né? É estimulado por isso. Então, a importância dessas tarefas, né? De fazer, de realizar essas tarefas e estruturar também tarefas com uma finalidade de reabilitar, de mostrar para esse indivíduo que ele também que ele tem um cérebro ali que é, né, pela nossa visão de neuroplasticidade, um cérebro que pode ser treinado, que pode, né, ser regulado, que pode ser mudado. Então, sim, né, a gente Como, tem feito isso também.
E como que está sendo o neurofeedback entrando nessa tua prática toda aí, nesse teu conhecimento? Você já está conseguindo ter resultados? Como que você conseguiu encaixar aí o neurofeedback nessa história aí, no teu Ai, trabalho? o neurofeedback, assim, eu já, como eu falei, né, já era uma curiosidade minha, assim, e encaixando isso foi a partir dessa pergunta, né? O que mudou nesse cérebro e o que a fisiologia pode mostrar para gente que a gente não consegue ver apenas pelo teste cognitivo, né? Pela avaliação cognitiva. Porque a gente tem parâmetros, né? Marcadores biológicos, fisiológicos, né? E essa foi minha pergunta. Eu sou muito curiosa. Eu sou, eu Tá sou no lugar muito certo, né? Eu sou muito curiosa, né? O meu orientador, o doutor Antônio, que fala, calma, ele às vezes tem que puxar o meu freio, sabe? Porque eu sou muito curiosa, eu quero fazer, eu quero entender, pesquisar e buscar essas respostas, porque além disso, né, me move muito essa questão de contribuir mesmo para a sociedade como um todo, através da pesquisa, através do que eu gosto de fazer. Né? Então, juntar a psicologia, o olhar da psicologia, né, com o olhar do neurofeedback, também aprender técnicas de eletroencefalograma, olhar também para a possibilidade desse paciente se reabilitar, né? Então, para mim, isso foi se encaixando, né? Desde a minha formação em psicologia, que eu já era curiosa em pegar, eu quero palpar o cérebro mesmo, tocar. Ele é Aí eu, muito lindo, né, opa, não é cérebro? possível, né? Então, eu vou para Maravilhoso. neuropsicologia, depois fiz mestrado em ciências, e aí estou agora ampliando esse meu conhecimento com o neurofeedback. Então, foi a parte que eu encontrei de trazer o neurofeedback, né, com um assunto que está tão emergente, que a gente não sabe, como você bem falou, né? Muitos jovens também relatando efeitos colaterais aí pós-Covid. E eu fico pensando no futuro, né, desses jovens, desses adolescentes, até crianças também, que são vetores só, né, para a Covid. Eles não têm, ficam, em sua grande maioria, assintomáticos, mas são vetorizinhos, né, estão ali com vírus. Então, partiu dessa minha curiosidade mesmo, dessa minha vontade também de contribuir, né, para o neurofeedback, para as pesquisas em neurofeedback, para as pesquisas em neuropsicologia, né, e das respostas também desses parâmetros, né, desses marcadores biológicos e fisiológicos que a gente pode investigar. Então, a minha curiosidade, se deixar, é longe. Tem uma pergunta aqui, tem gente curiosa aqui também, ó. A reabilitação cognitiva, a Adriana Ivo está perguntando. A reabilitação cognitiva, utilizando o neurofeedback, seria o padrão mapeamento e treino? Olha, a Mari pode até me corrigir se eu estiver errado, mas assim, não tem uma regra, né? Eu tenho feito primeiro a avaliação cognitiva e por último eu deixo o mapeamento, porque eu penso o seguinte, acho que o paciente já está mais acostumado comigo, tem estabelecido ali uma relação comigo importante, então né? E assim, nas sessões de avaliação neuropsicológica, eu sempre busco conversar mais com o paciente, investigar como foi o dia daquele paciente e tudo mais. Então, eu vou estabelecendo uma relação terapêutica mesmo. E aí, quando chega na parte do mapeamento, que eu deixo para fazer depois, né? Eu explico para ele, falo que não é nada para diagnóstico, né? Muito pelo contrário, é para a gente entender o funcionamento daquele cérebro. Tem alguns até que perguntam, como que tá aí? Né? Como que tá minhas ondinhas? Que eu falo Tem para eles às solução, né? vezes. E aí, tem solução? É?
E aí eu falo para eles, às vezes, aqui a gente vai ver algumas ondinhas, né? Explico numa linguagem mais acessível, eles dão Aham. risada. Então, assim, eu acho que eles ficam bem mais relaxados no mapeamento, bem mais, né, não tão travados, né? Porque o mapeamento você vai ver, né? O que você vai quase que literalmente entrar na cabeça ali daquela pessoa, né? E ver como está funcionando bonitinho. Então, é a coisa que é sua, né? E aí você, acho que estabelecer essa relação é importante, mas que eu saiba, a Mari pode me corrigir, não tem uma regra, né, Mari? Assim, ou antes ou depois do treino O não tem uma neurofeedback, regra. né, Amanda, ele é uma ferramenta. A gente sempre pensa no neurofeedback como uma ferramenta. E sendo uma ferramenta, ela vai te instrumentalizar na sua prática profissional. Então, a gente Exato. tem fisioterapeuta, tem a Jo que está aqui, preparadora física, tem fono, tem psicólogo. Então, assim, de acordo com aquilo que já é a tua prática profissional, o neurofeedback vem, a gente brinca, né? Eu dei aula para uma moça que ela falou: isso é cereja do bolo, porque você vem, você conhece o cérebro, você faz um levantamento com uma avaliação neuropsicológica. Quando você entra com o neurofeedback, você começa a fazer os treinos e a pessoa vai vendo o resultado daquilo, é muito É rico. Então, muito tem bom. muitas formas de ser utilizado. Tem gente que usa como psicoterapia, Sim. né? O Denis, um treinador nosso, supervisor, ele explica como que ele faz o casamento entre o neurofeedback e psicoterapia. Tem gente que é psicopedagoga, coloca atividades enquanto a criança está fazendo o treinamento do cérebro, também está fazendo atividades de E psicopedagogia, tendo tem atividades de feedback, né? E consciência tendo fonológica, feedback. enquanto está treinando com neurofeedback. Isso não tem limite. A nossa criatividade, a forma como a gente vai usar o neurofeedback, essa ferramenta poderosa, dentro da nossa prática, não dá para a gente pôr regra. Seria limitar demais uma coisa que tendo o estilo pessoal de cada um com uma ferramenta poderosa, muitas possibilidades. É, Muito. muitas. E assim, eu acho que no treinamento também você vai conhecendo um pouco, eu tenho percebido isso, né? Você vai conhecendo um pouco da dinâmica do seu paciente. Então, assim, além de curiosa, eu sou muito observadora. Então, eu observo a maneira que ele chega, senta, se ele já cruza os braços, se ele está tenso. Então, enquanto eu monto ali a touca, os eletrodos, eu vou conversando, contando uma piada, Respiração, né? né? Como está respirando, tem tantas formas, Exatamente, né? exatamente. Então, assim, eu acho que vai muito do manejo também que você vai tendo nos treinamentos, até mesmo no mapeamento, né? É. Deixa eu lembrar que é, a gente tem um dado que é daquela pessoa ali, né? Que é um dado eletrofisiológico, um dado, né? Então, assim, a pessoa precisa ter uma certa empatia também, um certo, né, um relacionamento ali terapêutico com você, né? É. Então, quanto Eles ficam com mais receio, né, Amanda? exato, Porque você vai, é o que você falou, a gente vai olhar como que funciona dentro do cérebro deles, é, fala muito deles. Tem com criança, né? Eu que atendo muita criança, elas têm até uma imaginação meio paranoica, assim, de que a gente vai ler pensamento, que elas estão pensando, então elas ficam exatamente. tensas. E a gente fala, não, a gente ainda não consegue ler o Ainda não pensamento. chegamos lá. Aí eu mostro para eles, olha, são as frequências cerebrais, olha a energia que teu cérebro É, produz. Mostro, eles mexem a cabeça para ver as frequências alterando com o artefato, né? é, Mas é realmente uma. E mesmo para os adultos, né? Porque quando a gente faz análise do mapeamento, a gente entende muita coisa que está muita. relacionada com aquilo que traz muitas vezes sofrimento, até coisas boas, lógico, também. Então, é um mergulho mesmo dentro, né, dessa pessoa que está na nossa frente. Mas é maravilhoso, porque por mais que a gente veja padrões que não estão funcionais, e muitas vezes a gente sabe que o neurofeedback vai poder ajudar. Então, quando a gente está mostrando o mapeamento e contando, às vezes a pessoa vai ficando chateada, falando: olha, essa frequência é muito lenta que você tem aqui, sabe? Essa coisa de você se distrair, de devagar no meio da aula, tem relação com isso. A pessoa vai ficando tristinha, né? Ela vai falando:
Eu falo, nossa, mas eu não sei, não, com o que eu faço, né, para Eu falo, mudar calma. É seu, primeiro de tudo, isso não é doença e não é problema, é seu jeito de funcionar, seu padrão de o funcionamento. funcionamento? A pessoa com ondas muito lentas, por exemplo, ela pode ser muito criativa, né, intuitiva, tem outras sacadas, processa muito com imagem, mas em outras questões não é tão boa. Então, quando a gente faz esse mapeamento e a pessoa saca que apareceu ali no cérebro uma coisa que ela está sofrendo tanto, mas a gente chega e fala, dá para treinar e dá para melhorar. E eu tenho visto muitas melhoras, eu conto casos de sucesso para animar, né? Gente, aí é realmente tudo que a pessoa precisa. Porque a gente não está só levantando, a gente está levantando, mas a gente está dando também um jeito de melhorar essas questões, né? Sim, sim. O feedback, assim, né? Acho que para gente, pesquisador, para gente que trabalha nessa área, eu acho que independente de qualquer coisa, né? Deixando um pouco assim da ciência de lado, né? Da racionalidade, mas eu acho que pensando também como pessoas, eu acho que a gente ter esse feedback dos pacientes, né? Dizer, olha, antes eu não prestava, eu queria muito fazer esse curso, mas eu não conseguia prestar atenção, eu não conseguia manter a minha atenção, né? E esse paciente voltar e dizer para a gente que está tendo, que está observando melhora, eu acho que isso vai além do nosso objetivo profissional, né? Vai além do que a gente até de expectativa às vezes, né? Porque o que eles trazem da importância da nossa terapêutica, né? Então a gente vai vendo ali a mudança no dia a dia dessa pessoa, né? Por isso, volto a falar, a ciência salva vidas. Gente, o pessoal que está aí assistindo, apostem na ciência, que vocês não vão apostar errado, né? Não vão apostar errado. Leiam, se informatizem, né? Se informem, estejam sempre atrás em busca dessas terapêuticas, até profissionais também, né? Não ficar ali, né? Ampliar o conhecimento mesmo, porque nós somos também esses instrumentos de mudança na vida dessas pessoas, né? Então, o olhar... É isso que a gente mais quer, né, Amanda? Exato! Acho que o que nos realiza, mais do que tudo, né? Tenho certeza que é o que você falou, a pesquisa para salvar vidas, é a gente ver a melhora na vida da pessoa que está ali na nossa frente. Isso não tem dinheiro no mundo, isso não tem não tem mundo, não tem realiza paper, a não alma. tem, É um não tem negócio número de de alma para publicação alma. no mundo que compre. E falaram aqui, inclusive sem medicação, isso mesmo, Adriana, e tudo isso sem medicação, né? Olha lá, tem mais um caso aqui, ó. Deixa eu ver quem contou. A Rosilene Bonato. Estou treinando um menino de 18 anos que não escrevia nada, não fazia leitura e nem cálculo. Hoje está lendo, escrevendo e fazendo cálculo. Que linda essa história, Rosilene, Maravilhoso. 18 anos. Essas coisas nos emocionam muito, né? Que coisa linda. A gente vê muitas histórias assim. Ah, isso mesmo, corações. A gente vê muitas histórias, ouve muitas histórias, vive, né, na clínica, histórias maravilhosas de gente falando minha vida antes e depois no neurofeedback. Parece Feedback, sim. coisa de igreja. Minha Sim. vida antes e depois. Porque a mudança é muito grande, É, né? E as pessoas realmente é um divisor de água muitas vezes na vida de uma sim. pessoa. Vê esse rapaz com 18 anos, penando que não conseguia escrever. Hoje não quer parar de treinar, ela tá falando. Ai, que fofo! Tá vendo, gente? A gente faz a diferença na vida dessas pessoas. Eu tenho certeza que vai ser esse paciente não vai esquecer nunca, né? Isso. Nunca. Não vai esquecer nunca. E esse meu paciente, que inclusive foi o caso, né, que a gente mandou para o pôster, ele sai da sessão. Nossa, Amanda, muito obrigada. Nossa, Amanda, muito obrigada. Esse trabalho é muito lindo. Muito obrigada. Aí eu fico, sabe, às vezes eu fico, gente, como que ó, a pessoa, né, sem saber reagir. Fala, nossa, aí a gente pode dizer, parabéns, foi o cérebro dele. Foi você, Isso, né? Não eu.
Não é dela, foi o cérebro da pessoa que fez isso. É isso que o Peter sempre fala. Ele fala que nem a gente é que nem esses treinadores, né? Personal trainer, só que a gente é personal trainer de Do cérebro. Quando a cérebro. pessoa fica marombada, foi ela que malhou, a gente ajuda. Quando a pessoa fica bem, né, e sai super bem, é o cérebro dela que fez tudo. A gente só deu uns direcionamentos. E o Exato, cérebro foi capaz de se superar e ter essa melhora incrível, né? exato. Maravilhoso de ver. A gente vê todo É dia a história gratificante, dele. é gratificante, assim. Antes eu ficava nessa curiosidade pelo neurofeedback, mas aí fui lendo, lendo, lendo e tive, né, bater no peito e não, vou fazer o curso, vou. E aí, quando eu fiz o curso, era a Mari que estava narrando, eu falei, já gostei dessa voz aqui, muito tranquila. Quem vê pensa. Depois do meu feedback, fiquei mais tranquila. Mas foi maravilhosa a minha entrada, né? Principalmente sobre a sua supervisão, né? Tenho muito a agradecer ao time mesmo, Brain Trainer. Eu acho que faz a diferença, né? As tecnologias, o apoio também que vocês dão a quem está entrando nessa jornada aí de conhecimento, de descobertas, de ajudar mesmo essas pessoas, né, com essas dificuldades, né? E a você também, assim, eu acho que é essencial, né? A nossa parceria tem sido muito legal e E tem é rendido só o muita coisa. começo, né, Amanda? Isso é só o começo. Gente, a Amanda é aluna ainda, nem se certificou, né? Nem E já está com essas certifiquei. histórias maravilhosas. Eu falo que eu quero viver, eu sempre falo isso nas lives, né? Eu quero viver 200 anos para estudar tudo que a gente vê de possibilidade no cérebro, de quanta coisa que a gente tem para descobrir, quantos protocolos de melhora, redes de ativação. Maravilhoso, né? E a gente quer, a gente fica viciado nesses resultados maravilhosos que os nossos clientes trazem também, e a gente quer mais, quer saber A mais, quer gente aprender quer mais. sede, né, por conhecimentos, assim, eu acho que é muito legal. E eu brinco, né? Que eu quero pegar esses casos, depois eu quero espalhar eles assim no chão, ficar observando, vendo o que eles têm de comum, o que não, né? E é isso, e Aí tirar eu lado disso da observação, né? O experimento, né? Ali a prática baseada na evidência científica. maravilhoso. Ai, Amanda, muito obrigada, adoramos. Tenho certeza que o pessoal que está aqui adorou. Nossa, e assim, convido você para voltar depois contar mais coisas para Com nós. certeza! Porque eu tenho certeza que você vai ter muitas histórias maravilhosas. E também a gente montando o nosso setor de pesquisa Brain Trainer, com certeza vai fazer parte. Quem sabe nosso sonho, uma pós-graduação em neurofeedback, lançar um Opa! curso. Já vamos ter aí doutores. Opa! Igor está defendendo doutorado, você depois do doutorado, a gente vai ter um pessoal aí fera. Maravilha, Amanda, estão falando aqui, ó. Maravilha, adoraram. Muito Eu obrigada, também. pessoal, pela Muito obrigada. Vai ficar oportunidade. salvo aqui para quem perdeu assistir, porque vale a pena. Vale muito a pena. Tirando o problema técnico, mas foi ótimo. Muito Faz obrigada parte. a todos que compareceram, que assistiram, que mandaram perguntas. E estou à disposição também. Obrigada, Mari. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade também ao time, né, Brain Trainer. Obrigada, é uma honra ter você com a gente. Boa Beijos. noite. Boa noite, Tchau. pessoal. Boa noite. Tchau.